Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e está começando mais um podcast Startup Life e abrindo os trabalhos aqui direto da Startup Summit em Florianópolis. E o nosso primeiro convidado é o Odair da Magazord. Odair, bem-vindo! Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui novamente. Conta um pouquinho pro pessoal o que tu tá achando desse primeiro dia de evento. Assim, eu participo desde o primeiro Startup Summit, então sou embaixador do evento, né? Então eu adoro esse evento, é um evento que de fato a gente consegue reunir muitas pessoas muito interessantes do ecossistema. Primeiramente a gente reunia só de Santa Catarina, né? Mas Sim. Agora virou um evento nacional, então é muito legal poder encontrar aqui pessoas do Brasil todo para nesses 3 dias aqui fazer várias conexões, rever amigos e, claro, fazer bastante negócio. Sabe que é a primeira vez que a gente vem e é a primeira vez que a gente traz o Startup Life, né? E a gente se surpreendeu muito. Não que a gente não esperava que fosse um grande evento, a gente esperava, porque a gente ouvia muito falar bem dele, tanto Sim. que viemos, né? Mas foi uma quebra de expectativa positiva, né? Então é além do que a gente esperava, um evento muito bem organizado, como tu falou, dá pra reencontrar muita gente. Sim. E é importante pro ecossistema, né? Com certeza, eu acho que quando a gente fala de formação de comunidade, né, ter um evento que centraliza e que puxa as pessoas, né, eu acho que é muito importante. E passado então aqui nesse contexto de evento, que a gente sempre aproveita também para levar conteúdo para quem está nos ouvindo, para o pessoal também entender como é que foi um pouquinho o evento, mas vamos à nossa pauta, né? Vamos falar um pouquinho sobre e-commerce e como ele expandiu após pandemia, né? A gente tem uma expectativa que cresça em torno de 10%, e daí eu vou ter que pegar minha cola para ver quanto que vai dar 10% em relação ao ano passado, que jornalista não é muito bom com números, né? Então tem que dar uma olhadinha na cola. A expectativa então é que agora, este ano, a gente atinja 186 milhões de reais só com e-commerce. Ao que se deve esse crescimento? Assim, é isso que tu falou, de fato, é uma previsão que a gente tem hoje, as principais entidades de e-commerce, associações, Sim. Preveem, né, um crescimento de 10% ao ano do e-commerce até 2027. Isso é um incremento muito grande aí na jornada, né, de crescimento do e-commerce. E o principal, acho que o fator que se dá para ter esse crescimento é a mudança de comportamento do consumidor. Esse eu acho que é o fator mais preponderante assim, desse cenário, mas eu acho que também tem um amadurecimento de tecnologia, de logística, que é um fator essencial, né, para o e-commerce. São vários pilares que com a pandemia a gente teve toda essa aceleração e que também com esse crescimento do mercado, cada vez mais o mercado está ficando profissional, né? Então está se profissionalizando. E hoje, para a pessoa que mora lá no norte do Brasil, fazer compra, por exemplo, do e-commerce que está aqui em Santa Catarina, ela consegue fazer super tranquilamente, consegue receber na casa dela com um preço de frete muito competitivo. Então, acho que esses são os principais 2 aspectos, assim, sabe? O amadurecimento do próprio consumidor, que hoje, sei lá, minha mãe nunca comprava na internet, agora ela compra. Até minha avó, principalmente também o amadurecimento das tecnologias. Enquanto tu falava, eu ficava aqui pensando nos meus próprios hábitos, né? E é curioso mesmo, que às vezes a gente fica até com... Ah, tá, eu sei que tem na loja ali. Ah, mas o frete, vai que o frete é grátis. Ou vai que o frete vai dar menos do que o meu deslocamento até a loja. Então eu vou comprar pelo site. É justamente isso. Hoje, por exemplo, a gente na Magazord, um dos nossos grandes diferenciais é justamente entregar frete, né? Ajudar o nosso cliente a ter um frete competitivo. E a gente consegue, por exemplo, produtos saindo de Porto Alegre para São Paulo por R$10. É menos que o valor do delivery dentro da cidade, sabe? Então acaba sendo bem competitivo. E muitas vezes o nosso cliente, né, consegue embutir no valor do preço, então ele oferece frete grátis, né, que é a palavrinha mágica que os consumidores gostam de escutar, né? E aí consegue ser competitivo. E aí, às vezes, é o valor do estacionamento que tu vai pagar no shopping, é R$15 a hora. Então acaba sendo vantajoso. E aí também acende o alerta justamente desse amadurecimento do mercado, das pessoas poderem comprar por ali. E tu tocou num ponto bastante importante, que é a questão da logística e a questão de que o e-commerce, ele ajuda também a expandir, e como tu falou, também depende, né, desses outros setores, como a logística, que é um dos principais fatores. Então eu quero que tu conte aqui um pouquinho para o pessoal como está hoje o setor da logística e também explique, para quem está ouvindo e não conhece a Magazord, o que vocês fazem. Perfeito. Vou começar explicando a Magazord. Claro, tá? vamos lá. A Magazord é uma solução, uma tecnologia, né, para quem deseja criar o seu site de venda pela internet, focado em produto físico. Qual que é o diferencial de a gente não ser só uma plataforma? Hoje a gente considera, de fato, um ecossistema de soluções para quem deseja ter sua loja online. Então a gente vai ajudar desde o site lá, que é o que a gente chama de front, né, para você ter a sua loja online, mas a gente também vai ajudar na camada de gestão, então com RP nativo na nossa plataforma. A gente vai ajudar negociando a tabela de frete para que você tenha já
ao sistema de frete dentro da plataforma, a parte de pagamentos, cashback, integração com os marketplaces, né? Porque você pode ter o seu site próprio, mas também pode vender dentro dos principais marketplaces. Então a gente é esse ecossistema. Nossa principal proposta de valor com o nosso produto é justamente fazer com que o nosso cliente não perca tempo e eficiência focando em tecnologia em vez de focar na estratégia do negócio dele. Então ele consegue ser muito assertivo, tendo uma tecnologia como a Magazord para ele potencializar o negócio dele na estratégia, não em tecnologia. Quando a gente fala de logística, né, que é um dos aspectos desse ecossistema, o principal ponto é justamente você ter negociações muito boas, sabe? Hoje o consumidor está cada vez ficando mais exigente em relação a tempo, mas ainda o principal fator de decisão do consumidor para fazer uma compra dentro do site é o frete. Então se você não tem um frete competitivo, provavelmente vai ser um desafio muito grande você conseguir escalar uma operação de e-commerce, sabe? A proposta de valor do e-commerce tem que ser muito boa para conseguir, ou de fato, fazer a compra do cliente, sabe? Às vezes tem frete que é quase o dobro maior, do produto. O dobro do produto. Né? Às vezes tu vai comprar um produto que é pequeno, sei lá, custa 20, 30 reais, tu vai calcular o frete é 50 reais, aí não vai vender nunca, né? Exato. Então é justamente com esse intuito que a gente trabalha. Hoje a gente processa um volume de pedidos bem grande, em torno de 600 mil envios por mês na Magazord. Então a gente consegue ter uma estratégia muito legal junto com as transportadoras de barganha mesmo de preço, e eu consigo entregar para o cliente que está começando agora. Então isso é legal, sabe? Porque eu consigo colocar no cliente que talvez nunca teve uma operação online, que está pensando em agora pro e-commerce, eu já consigo colocar ele dentro de uma faixa de frete muito competitiva. Enquanto talvez se ele fosse negociar isso sozinho ou através de um outro gateway de frete, ele não tem poder de barganha, porque ele tem uma operação zerada, então ele tem pouco volume de venda. Ninguém vai olhar para ele, a gente está olhando. Sim, muito legal. E outro ponto que tu tocaste foi na questão do marketplace, que a gente vê cada vez mais, né? Esses tempos a gente até estava conversando ali no escritório sobre grandes empresas que hoje estão quebrando, né? E a gente comentou assim, a solução é o marketplace. E a gente vê muitas empresas, por exemplo, o Magazine Luiza, a própria Amazon, né? Hoje tu não sabe mais de onde que tu compra na Amazon. Assim. Que antes tinha aquela coisa, eu vou comprar da Amazon. Hoje não, hoje é um marketplace. Marketplace, isso mesmo. Então eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso também, sobre esse crescimento do marketplace. Hoje, por exemplo, a gente tem uma noção das vendas que são feitas pela internet, basicamente 70% das vendas são via marketplace. Então eles têm uma predominância muito grande. Isso cresceu muito na pandemia também. E cresceu muito na pandemia, a pandemia acelerou de fato. Hoje, cada vez mais está surgindo no mercado marketplaces de nicho. Então você tem os grandes players, né, que você vai encontrar de tudo lá dentro, né, como o Amazon, Mercado Livre, Magalu. Você tem esses players, mas está surgindo muitos marketplaces de nicho. É legal, a gente tem alguns clientes de marketplace, a nossa tecnologia ajuda os nossos clientes a virarem marketplace também. E a gente tem, por exemplo, um cliente nosso lá de Maringá, que é a Via Evangélica. Ele foi um e-commerce durante muito tempo e com esse crescimento e principalmente essa aceleração que ele teve na pandemia, e por ele também ter uma estratégia de se tornar referência nesse nicho de mercado, ele virou um marketplace de moda evangélica. Então hoje ele tem várias outras marcas vendendo dentro do site dele e hoje ele se posiciona como marketplace de moda evangélica. Isso hoje eu tenho clientes que trabalham, por exemplo, nessa linha. Tenho clientes que são marketplaces de moda infantil, então que é um outro segmento. Eu tenho um marketplace, por exemplo, que são de produtos para a criação de gado leiteiro. Então são marketplaces muito nichados e existe esse mercado também. O que é o desafio do marketplace? Né? Essa era a minha pergunta. O desafio de você se tornar um marketplace, porque marketplace, qual que é o interesse, né? Qual que é a visão dele? Ele é gerar atração, ele ser relevante. As pessoas te conhecerem, chegarem lá e querem comprar do teu marketplace. Por isso, eles também cobram uma taxa bem significativa para quem vai vender lá dentro, o seller, né, que a gente chama. Então, ele cobra hoje, os marketplaces cobram de 15% a 30%, às vezes, de comissão em cima da tua venda. Por quê? Porque o trabalho deles é trazer o cliente até você. Enquanto, por exemplo, quando você trabalha o seu site próprio, trazendo um contraponto também para o marketplace, você não depende tanto dele. E aí, por exemplo, a gente também tem que falar das situações um pouco ruins, né, americanas. Teve uma situação que não foi muito legal, ela perdeu um pouco de relevância. Às vezes, quem estava só vendendo lá dentro não tinha, por exemplo, um outro marketplace ou, por exemplo, um site próprio, acabou diminuindo as suas vendas. Né? Vamos dizer assim, marketplace é uma terra alugada, né? O site próprio não, é a tua terra. Com certeza. E cabe também a cada negócio, cada empreendedor identificar o que é melhor, né? Com certeza. Se posicionar dentro de marketplace exige muita estratégia. Apesar de ser muito fácil você entrar para vender lá dentro, exige estratégia. Tanto estratégia de precificação, como que você vai estar lá. O pessoal fala muito de que lá dentro dos marketplaces a tua briga é por preço. Não necessariamente. Existe muito a visão da disponibilidade
necessidade dentro do e-commerce. Eu tô precisando comprar tal produto, às vezes aquele produto tá mais barato num outro concorrente seu, num outro seller, mas esse produto não tem mais lá e eu tenho esse produto para vender lá que tá um pouquinho mais caro. Você vai vender, porque a pessoa tá procurando lá, sabe? Isso de nicho que tu falaste é muito bacana porque também traz voz para alguns nichos que poderiam até cair no esquecimento, como o artesanato, né? Daí a gente tem o Elo 7, que recentemente foi comprado pela Enjoei, que é um grande marco dentro dessa questão de coisas, manualidades, né? Como o pessoal fala. Isso cada vez mais eu acho que vai surgir esse tipo de visão de mercado, assim, de marketplaces de nicho. Eu acho que cada vez vai ser mais comum. E aí, claro que quando surge muitos, os grandes players vão daqui a pouco começar a concentrar isso novamente, né? E aí eu acho que é normal daqui a pouco ter essas compras aí desses marketplaces de nicho também, quando eles começam de fato a ter uma operação relevante, assim. E quais são os desafios hoje ainda na área de e-commerce? Acho que assim, quando a gente fala de e-commerce, eu sempre gosto de falar que são 3 os principais aspectos importantes dentro de um... Eu chamo de pilares, são os 3 pilares para um e-commerce de sucesso. O primeiro deles é o cliente lá, né, com o produto. Ele tem que ter uma estratégia de produto muito boa. Se ele for a indústria, ele tem que dominar a cadeia de produção. Se ele for um revendedor, eu compro esse produto para vender na internet, ele tem que ter uma estratégia de compra muito boa, ele tem que ser um ótimo comprador. Então, se ele não consegue trabalhar muito esses 2 aspectos, ele pode acabar falhando. O segundo aspecto é tecnologia. Você vai precisar de uma plataforma de e-commerce para vender na internet. Então, é importante ter um parceiro de tecnologia que não te limite e também entender a sua jornada, porque talvez você vai ter uma operação pequena, faz mais sentido você começar com uma plataforma de e-commerce de entrada, que a gente chama. Não, eu já tenho uma operação mais robusta, já sou uma indústria, já sou um comércio mais estruturado. Você vai precisar de ferramentas diferentes para operar na internet. Então a tecnologia não pode te limitar. E o terceiro é marketing. Você tem que fazer marketing. Não adianta essa ilusão de que eu vou criar um e-commerce, vou botar o site lá na internet e do nada ele vai começar a vender. É pura ilusão. Você tem que fazer marketing. A Shopee, a 99, mostrando que o marketing de guerrilha serve, né? Serve também, justamente. Eles têm estratégias muito audaciosas para isso. Sim. E é legal, sabe? Porque isso parece, nossa, mas só esses grandes players conseguem trabalhar isso ou algo nesse sentido. Uma coisa que a gente vem trabalhando na Magazord, agora os nossos clientes, por exemplo, já conseguem ter o app da sua loja. Legal. Então, eles conseguem trabalhar as mesmas estratégias de guerrilha da Shopee, por exemplo, de frete grátis, de compra de frete grátis no app, desconto diretamente no app. Então, ele consegue, um cliente que não é grande, que é um pequeno, médio, que é o perfil de cliente que a gente atende na Magazord, também consegue ter as mesmas estratégias que eles conseguem trabalhar. E é legal que a gente vê daí, com essas possibilidades, as próprias lojas físicas incentivando o cliente a trabalhar, a comprar via aplicativo, Sim. né? Eu, por exemplo, uma experiência que eu tive foi a Panvel e a Ecobase. A gente está falando de novo de 2 empresas maiores. Sim. Mas antigamente se tinha aquele atrito entre a loja física e o app, né? Ou o site. Né? Sim, sim. E mas é como se fosse outra loja, o funcionário sempre costumava falar. E agora eles falam, não, olha, faz a compra aqui, ou ativa o desconto pelo aplicativo e eu já te entrego aqui o produto. É porque hoje essa ideia da omnicanalidade, né, que é você ter uma experiência muito parecida. É outro aspecto muito importante também. É um aspecto muito importante, mas ele tem que também ser levado muito em consideração a estratégia de crescimento do negócio, sabe? Como que isso vai se encaixar dentro da estratégia do seu negócio? O que por exemplo, a gente vê os nossos clientes fazendo? Ele justamente quer desconstruir essa competição entre loja física ou, por exemplo, a gente atende muito a indústria. Então, às vezes, o representante. Muitos dos nossos clientes conseguem criar vouchers, né, em que se o representante ou aquela vendedora da loja física faz o atendimento e a pessoa compra usando aquele voucher, aquele cupom de desconto ou aquele link daquela pessoa, ela ganha o desconto da mesma forma. Então, ela não cria essa barreira, sabe? Sim. Não vou vender porque vai comprar na loja física ou algo nesse sentido, sabe? Então, trabalha essa experiência. E no final, pro cliente, é tudo a mesma coisa. Ele não quer saber... o cliente só quer receber o produto. Ele só quer o produto e deu, né? Isso mesmo. E daí vem um outro aspecto muito importante dentro também disso que a gente está falando de e-commerce, que é a usabilidade. Perfeito. Eu gosto de trazer, assim, que é muito importante pensar no marketing, né? Como eu te falei, mas você trouxe o cliente até o seu site e aí a experiência lá dentro não é boa, aí justamente você tá jogando dinheiro fora. É a realidade, sabe? Porque você pagou para trazer o cliente até lá e aí tu entra lá. As fotos que você usa no seu site não são boas, não são vendáveis, como a gente diz, né? Ou às vezes até pode ser esteticamente bonita, como fotos de banco de imagem, mas, por exemplo,
algo de comida. A pessoa vai saber que aquilo ali é de banco de imagem. Então primeiro, foto, o próprio layout, né, o design do seu site, ele tem que ser atrativo, ele tem que fazer com que as pessoas permaneçam e se interessem lá. A comunicação tem que estar clara, de promoção, tem que estar claro isso. Segundo ponto, descrição do produto. Aí eu vou falar até por categoria, assim, quando a gente fala, por exemplo, categoria de moda, as fotos têm que ser fantásticas, porque a pessoa compra pelo visual. Agora é categoria de casa e construção, em que é uma funcionalidade. A descrição do produto tem que estar muito bem feita. Tem que ter todas as informações, características técnicas do produto, porque muitas vezes, beleza, eu tô comprando um chuveiro. Claro, às vezes o chuveiro tem que ser bonito, tem que combinar com a minha casa, mas muitas vezes eu tô comprando pela funcionalidade. Sim. Então tem que estar descrito lá todas as funcionalidades desse chuveiro na internet, sabe? Outro aspecto, velocidade de tempo de carregamento do site. Não pode ser um site lento, que você vai entrar, por exemplo, no mobile, é aquele site que carrega um pedaço aqui, um pedaço lá embaixo. A experiência da pessoa não vai ser boa, ela vai sair do site. E, inclusive, o Google penaliza se não é um site que carrega rápido. Então esse é outro aspecto importante. Outro aspecto que é importante é justamente você ter avaliação de produto, por exemplo, dentro da página que você está comunicando o produto. Então lá ter as pessoas comentando, ter a possibilidade de alguém postar uma foto do produto que recebeu. Então isso dá muita credibilidade, principalmente para alguém que tá com uma operação mais nova, sabe? Sim, com certeza. E que outras pessoas compraram aquele produto também. A gente vai trazendo exemplos que a gente vive para claro, para deixar a conversa mais rica, né, e mais próxima, assim, de quem está ouvindo. Quando tu falou sobre a descrição do produto, eu lembrei de outra situação que eu vivo. Eu tenho alergia a níquel, então eu não posso usar nenhum acessório, anel, brinco, essas coisas assim, que tenham níquel. Muitas e-commerces que vendem acessórios não colocam se são hipoalergênicos ou não. Aí eu tenho que entrar em contato com a empresa, perguntar. Às vezes demora, às vezes não responde e eu acabo deixando de comprar. Perfeito. Isso é a experiência do cliente. Se isso já está claro lá dentro da descrição do produto, é uma experiência fluida, tu já vai ter tranquilidade. Eu já fico até... ufa, esse e-commerce vende... Pensou em mim, né? Pensou em mim, então eu viro realmente não só cliente como fã, né? Eu já vou procurar ele depois de novo. Agora esse que, por mais que eu tenha gostado, eu não tenho certeza se eu posso usar ou não, acabo desistindo da compra. Perfeito. E você falou um outro ponto que é muito importante, que a gente tende a achar que o e-commerce funciona tudo muito automatizado, mas para muitos produtos, o atendimento, ter uma pessoa que dê resposta ainda é muito importante, muito significativo. Isso vai desde tirar uma dúvida em relação ao produto, e não pode ser dessa forma como te atenderam, né? Tipo, de demorar para responder ou nem te responder, você nunca mais vai comprar nessa empresa. Sim. Justamente tem que ter esse atendimento próximo, porque as pessoas veem, tem uma pessoa ali, tem alguém que eu posso tirar dúvida, tanto no processo de compra como no pós-venda, né? Às vezes vai ter que tirar dúvidas sobre transporte. As pessoas aqui no Brasil, elas são muito ansiosas. Então tá lá, às vezes, a entrega é em 3 dias, mas demora, vai chegar no 4º dia, a pessoa já tá lá no site pedindo como que vai se... Ou no 3º dia mesmo, né? O produto ainda não chegou. Então, mas ainda tá chegando no 3º dia. Então as pessoas são muito ansiosas, então tem essa questão de ter uma pessoa para atender, é importante, porque vai ser um diferencial para tua loja também. A questão até quando dá algum problema, né? E a gente fala muito aqui no podcast que as pessoas até entendem quando dá algum problema, vamos supor, na entrega. Claro. O problema é quando não dá resposta. Quando não dá resposta ou não tem um pós-venda bom, né? Já aconteceu várias vezes comigo de dar algum... Na hora de fazer o cadastro, o endereço foi errado e a empresa, não, a gente vai te mandar o outro, ou então você vai receber, a gente está mandando o outro e você vai receber 2, daí você não aceita o segundo e deu tudo certo no final, ok, continua comprando. Agora, quando não tem um pós-venda bom também perde assim, frente. Se você não tem resposta, mesmo que aconteça um problema, mas você dá a resposta, dá acompanhamento, você ter contato, vai ser positiva a experiência. O que não pode deixar é o cliente sem resposta. Isso não tem como deixar. Porque daí, de fato, em vez dele, ele nem vai ser um cliente que não vai só mais comprar na tua loja, ele vai ser um detrator. Né? E daí o risco é bem maior, né? Aí às vezes ele vai para um Reclame Aqui, e aí as pessoas, quando não conhecem a tua loja, a primeira coisa que elas vão perguntar ou elas vão pesquisar é você no Google, na internet, querendo ou não, elas vão achar teu Reclame Aqui, porque o Reclame Aqui sempre é muito bem ranqueado. Também o bom velho boca a boca, quer dizer, um Reclame Aqui é um boca a boca virtual, né? Mas um presencial, né? Que daí tu comenta com um amigo, com o outro, bom, já vai minando, né? Com certeza. E a gente sabe que a conta não é um fã menos um detrator, né?
o peso do detrator é bem maior. É maior, isso mesmo. É sempre negativo, assim, né? Você ter pessoas falando mal do teu negócio, enquanto um simples atendimento poderia criar toda uma expectativa, toda uma experiência diferente e muda tudo. E o que a gente pode esperar de tendências? Eu separei umas 3 aqui e eu quero ver se tá certo. O que eu pensei? Assim, quando eu falo de tendência, quando, né, a gente tá às vezes em alguns eventos falando, eu não gosto de ir muito longe, sabe? Porque às vezes a gente fala, vai falar de realidade aumentada, legal, isso vai acontecer, mas não é pra agora, sabe? Ou metaverso, onde que as pessoas vão poder comprar dentro do metaverso, como se simulasse um ambiente físico. Possivelmente isso também vai acontecer. Eu acho que o metaverso, as pessoas elas se emocionaram muito. Com certeza. E elas não pensaram assim, não, calma, ele vai chegar esse momento, mas calma. É, isso mesmo. Aos poucos, demais e, tipo, justamente as pessoas... E agora parece, tipo, não deu certo. Não é que não deu certo. É que as pessoas estavam com uma expectativa muito alta. Vamos lá, o que eu acho que são coisas, assim, que vão ser mais práticas a curto, médio prazo? Hiperpersonalização. Então, assim, eu vou entrar dentro do site e já vai ter lá, basicamente, um layout que vai ser dedicado para mim com base no meu histórico de navegação, nos produtos que eu gosto, naquilo que eu compro. Eu acredito que isso vai ser um primeiro passo pra gente daqui a pouco ir para um metaverso, alguma coisa assim. Eu já ter essas recomendações. Hoje isso já está sendo feito de forma... Dentro da Magazord, a gente já tem tecnologia de recomendação própria. Então, com base no que tu vai colocando no teu carrinho, a gente já vai sugerindo produtos através de inteligência artificial. Então, isso já é algo positivo e eu acho que isso vai se intensificar. Cada vez mais, eu acho que os assistentes virtuais, por exemplo, chat GPT, essas coisas, modelos assim, vão estar ligados a um atendimento, alguma forma de atendimento. E daí vão acelerar o processo de atendimento e tirar dúvidas. Dentro da Magazord, por exemplo, hoje a gente tem o Magazord GPT, em que os nossos clientes têm dúvida, por exemplo, quer como configurar, como cadastrar por tal transportadora. Ele pergunta isso pro Magazord GPT, ele já traz todas as informações lá. Então isso é legal. Então eu acho que esse tipo de solução vai cada vez ficar mais comum pro consumidor final. Para quem é lojista, que eu vejo assim, a facilidade de cadastrar produto, de colocar os produtos lá. Essa tendência de ter, por exemplo, que a gente já trabalha na Magazord desde o início, de ser um ecossistema único de solução, eu acho que também vai ser uma evolução do mercado e vai ser cada vez mais normal você ter tudo dentro de uma única solução. Uma das minhas apostas, então, estava correta, que é a inteligência artificial, que ela já existe, né? Mas ela vai ser cada vez mais difundida, né? Uhum. E tem outras 2 que eu quero ver se está certa mesmo, na tua opinião. Vamos lá. Uma delas é uma boa aposta assinaturas? Clube de assinatura? Clubes de assinaturas. Eu vou dar a minha opinião de Odair, tá? Tá. Talvez falta uma análise de experiência de fato com o Magazord, do que a gente viu. Hoje, clube de assinatura é muito difícil fazer performar no Brasil. Assim, tem para alguns segmentos, por exemplo, a gente sabe wine funciona muito bem, é vinho, mas para outros segmentos, por exemplo, a gente já viu clientes que tentaram fazer isso com chocolate e não funcionou. Eu vou te dizer que eu assino 2. É? Quer dizer, eu assinei eu desisti logo no início porque a comunicação da promoção não estava correta e eu me senti enganada e terminei, que era de livro. E eu percebi que não ia dar conta de ler todos os livros que ia chegar. Uhum. Outra é de chá. E eu agora tá encerrando a minha fidelidade de 1 ano e eu estou avaliando se eu vou continuar, porque eu também não dou conta de tomar. Então, assim, a questão do clube de assinatura, ela pega muito na forma em que você trabalha a experiência do cliente. Só que para você criar toda uma estratégia de manutenção desse clube de assinatura, ele é muito difícil, assim. Sinceramente, eu não vejo isso como uma tendência, tá? Sim. Eu vejo que isso já veio um boom e talvez vão ter algumas empresas que vão conseguir trabalhar isso estrategicamente, mas não vejo como uma tendência. Talvez ainda os streamings trabalharam isso muito bem, mas quando a gente traz para um produto físico ainda é difícil. Já teve cliente nosso que tentou trabalhar isso, por exemplo, com moda infantil, que teria uma recorrência de compra, né? Sim. Sei lá, você nasceu o seu bebê, você vai precisar de roupa todo mês porque essa criança está crescendo. A gente não conseguiu ver sucesso nisso. Então, clientes que já tentaram chocolate, geralmente produto alimentício é algo que é mais comum, mas que exige um volume, um investimento em marketing muito significativo, porque você está sempre tendo que colocar uma base nova de cliente muito grande, sendo que às vezes o custo para você ter essa pessoa lá dentro é muito mais caro do que o volume de venda única, sabe? Até essa de chá que eu assino, eu acho que uma das coisas que eles pecam nessa experiência do usuário é que eles antes de eu receber a caixa, eles já revelam o que vai ter na caixa, ali uns 2, 3 dias antes. Então eu pego a caixa, tá,
Já não vai sei ser o que eu vem vou... dentro. Não, aham. Então Sim. já morre um pouco da experiência. Da experiência, né? De fato. Assim, eu acho um pouco complexo ainda pro comportamento do consumidor aqui no Brasil, o clube de assinatura. Eu acho que o Wine vai continuar funcionando super bem. O negócio é investir em clube de assinatura de vinho. Clube de assinatura de vinho acho que funciona, mas apesar de, por exemplo, a gente ter clientes que vendem vinho e que não são clube de assinatura e vendem super bem, Sim. Tá muito em alta. Que é muito bom isso, porque o consumidor final tem acesso a vinhos que antes ele não teria como. Então, por que eu, Odair, em particular, não sou fã do clube de assinatura? É poder de escolha. Sim, não, eu me refiro ao próprio e-commerce de vinho, né? Assim, eu quero tomar um vinho. Eu vou lá, entro no e-commerce, compro, em 2 dias tá na minha casa. Eu compro o vinho que eu quero, não que o clube de assinatura manda pra mim. Então tem um pouco disso, sabe? Isso eu não gosto do vinho que vem. Isso esse ponto, sabe? E a gente vê da própria Wine, a estratégia deles hoje, por exemplo, é abrir ponto físico. Exato. E outra coisa que eu vejo de uma maneira assim mais rudimentar, não, agora sim os ouvintes vão achar que eu sou uma velha. Porque além de tomar chá, eu faço crochê. Aqueles bichinhos de crochê. Entendi. Assim, mais cultura pop eu faço. Então tem muitas artesãs que fazem de maneira mais rudimentar um clube de assinaturas. Tu paga ali, faz um Pix mensal e ela te dá uma receita. E daí eu acho que acaba acontecendo a mesma coisa que as empresas maiores de clube de assinatura. Falta perna, falta braço para todo mês entregar um produto. Sim, é porque tu tem que ter uma área de, não sei se é inovação que poderia chamar, porque pensa, todo mês tu tem que estar entregando uma experiência diferente pro cliente. E se ele não gostar daquela experiência, para ele cancelar, é super rápido. Então, exige bastante da operação. Enquanto, pensando no e-commerce tradicional, em que você vai botar os produtos lá e vai vender, ele não vai exigir tanto essa curadoria. Claro, ele sempre vai exigir atualização, mas de uma forma não tão constante, sabe? Tá, e a outra aposta, bom, então a gente já derrubou o clube de assinaturas. Não é uma tendência, ele pode melhorar assim muito, mas ainda não é uma tendência. É a voice commerce. A gente vai conseguir comprar via Alexa, via Siri. Eu concordo com essa tendência, eu acho que vai fazer sentido, mas eu acho que ela ainda também é um pouquinho mais a longo prazo, apesar de já ser comum em alguns dispositivos, você já conseguir na Amazon, você já consegue fazer isso, né? Então eu acho que vai ser normal, cada vez mais isso vai estar integrado, e a gente lá na Magazord já está experimentando algumas coisas nesse sentido, assim, de, por exemplo, dentro do próprio site já conseguir buscar por voz, então facilita bastante a experiência do cliente. E eu acho que isso, com certeza, eu acho que vai ser um impacto positivo. Eu acho que isso vai ser bem, principalmente vai ajudar muito para produtos mais comuns de casa, assim, que você, Alexa, compra meu sabão em pó, sabe? E aí você vai receber, eu acho que principalmente para esse tipo de produto vai ser bem mais normal, sabe? Vai ser um pouco arriscado fazer a lista de compras na Alexa, porque ela já vai sair comprando. Aí tem que justamente entender, porque eu acredito que a Amazon vai trabalhar muito para isso acontecer, porque para eles vai ser também um processo de compra que vai quase virar um clube de assinatura, se for olhar, né? Porque às vezes você pode botar produtos recorrentes ali dentro da Amazon. Nesse aspecto funciona. Odair, perfeito. Então, muito obrigada pela tua participação. A gente poderia ficar aqui horas conversando, mas a gente precisa te devolver pro evento. Perfeito. A gente tá com o stand aqui no evento, né? Então a gente precisa também estar lá. Mas agradeço o convite, é um prazer sempre estar colaborando e o que precisar da gente. A gente com certeza já tá convidado para um outro episódio, quando a gente fala com mais tempo ainda, né? E deixa a tua consideração final para quem está nos ouvindo, quem está pensando em ter um e-commerce, um marketplace e também como faz para encontrar a Magazord. Perfeito. Assim, o mercado de e-commerce, como a gente falou, né? Ele está crescendo, ele ainda está ávido. Os nossos clientes hoje estão tendo ótimos resultados ainda de venda, então o mercado ainda não se acomodou. O consumidor lá na ponta está de fato comprando. Tem muito espaço para o D2C, que é a indústria vendendo para o consumidor final. Então a indústria agora está cada vez entendendo e compreendendo mais que ela consegue já ter uma conversa com o consumidor final, não precisa passar por vários atravessadores da sua compra. E a Magazord, eu acho que é a solução hoje diferenciada no mercado brasileiro, em que a gente consegue entregar para o nosso cliente uma solução completa para que ele de fato possa focar na sua estratégia e não em tecnologia. Tecnologia tem que ser com a gente. Ele tem que focar na estratégia de venda dele. E para encontrar a Magazord, pode encontrar, né, no site, através do nosso site magazord.com.br,
Pode entrar em contato no nosso Instagram, magazord.com.br, que a gente tira dúvidas. Hoje a gente tem operação de atendimento presencial para todos os empreendedores no sul do Brasil, e agora em setembro a gente está iniciando no interior de São Paulo, e Brasil inteiro a gente atende todos os estados do Brasil via Inside Sales. Legal, então muito obrigado novamente, e aos nossos ouvintes, muito obrigado pela companhia em mais um episódio.